Oh, aleluia. Tudo preparado, meus irmãos, para o nosso mais um café com o pastor Robinho. A rocha que mata a minha sede é você, aleluia. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, nesse banco, com medo da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir em glória, eu vou subir no monte que muitos desistiram, e vou ficar até te encontrar. Eu vou entrar na casa Servindo aí, meus irmãos. e vou fazer morada, e vou ficar até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face, nesse canto, com o peso da tua glória. Mais perto da glória, Mais perto, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor para essa manhã. Seja bem-vindo a todos. Mais um café com o pastor Robinho, né? Esse projeto que estava engavetado há alguns tempo e o Senhor agora desengavetou, e esse privilégio de poder, né, de poder compartilhar com você, não esse pão, mas o pão que desce do céu, o pão vivo que desceu do céu, né? E sejam todos bem-vindos a mais esse café. E o pão que eu quero compartilhar hoje, enquanto no livro de Oséias, capítulo 6, nós vamos ler do capítulo do versículo 1, perdoa, acordei quase que ainda agora, estou de folga, né? Do capítulo 1 até o capítulo 3 só, que diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, aleluia, vinde, ó, convite, e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a alegará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Glória a Deus. Versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Como a alva, a sua vinda é certa. Ele está voltando. E ele descerá sobre nós, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que foram transpassados. Como a chuva seródia, ele rega toda a terra. Aleluia! Louvado seja Deus pela sua palavra, pelo pão vivo que desceu do céu, né? Num curto espaço de tempo, né? A restauração, esse livro fala da restauração de Israel, e num curto espaço de tempo, né, a restauração de Israel acontecerá de fato na segunda vinda de Cristo, não é isso? Cristo voltará tão certamente como surge a alva. Nós dormimos, né? E a madrugada, né? A madrugada ela vai se evoluindo até chegar de manhã. Então a alva, então como é certa essa alva, como é certa o outro dia, ele voltará, né? E nós, sabendo disso, que ele voltará, né? Nós devemos conhecer e prosseguir o Senhor. Nós devemos entender, o provérbio fala que o coração do sábio entende o tempo e o modo em que ele vive. Nós devemos entender, né, que o Senhor ele está voltando, que Cristo voltará para a sua igreja, ou a sua igreja será arrebatada aos céus. Então nós devemos seguir, conhecer e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Deus, ele embora ele seja esse mistério, há um mistério em Deus, da onisciência, da onipresença, da onipotência, né? Deus é um Deus poderoso, ele é um Deus que nos banqueteia, que nos presenteia com um novo dia, um dia cheio de misericórdia. Mas Deus também, ele é misterioso, ele é místico, né? Mas um dia aprove a Deus a se revelar na pessoa de Cristo. E nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Então, conheçamos e prossigamos. Esse é o convite. Primeiro ele fala: vinde e tornemos para o Senhor, porque Israel estava despedaçada, né? Israel estava destruída. Israel, e o que é pior, Israel sabia que o que estava sucedendo a eles foram justamente a lei da semeadura. O que eles semearam, agora eles estavam colhendo, né? Mas eles também sabiam das promessas de Deus, que Deus restauraria a sua nação, não importando para onde Deus a espalharia, ele um dia reuniria todas as nações de volta para Jerusalém. E isso aconteceu, né? Isso aconteceu em maio de 1948, né? Quando o Senhor, quando pelo voto Minerva de um brasileiro, né? Israel foi reconhecida. Então ela foi despedaçada, foi curada, porque os 70 anos de cativeiro fez com que ela reconhecesse a soberania de Deus. Israel é a única nação no mundo que é monoteísta, que reconhece somente Yahvé como único Deus, né? Então Deus a despedaçou, mas Deus sarou ela da sua idolatria, da sua rebeldia, né? E fez a ferida de fato, de verdade, mas ligou as feridas, né? Depois revigorou a nação, né? Ao terceiro dia ela se levantou, aleluia, né? E viveremos, ele fala assim, e viveremos diante dele. Esse é o nosso anelo, porque ele está voltando para nós também como igreja, e nós iremos viver diante dele, nós o veremos como ele é, porque ainda não se manifestou o que haveremos de ser, e sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos iguaizinho a ele, e o veremos da forma como ele é. Deus, ele é misterioso, né? Deus nunca foi, mas na realidade ele nunca foi um mistério impossível de ser alcançado. Ele tinha adoração dos anjos, né? Ele tinha a mais alta adoração, né? Mas um dia ele resolveu se encarnar, e nós vamos ver isso. Ele tinha adoração dos homens, mas ele fez o homem,
dos anjos, mas ele fez o homem e o colocou como centro da sua glória. Então, irmãos, nós fomos feitos para adorar, fomos feitos para louvar, para bendizer, para entregar adoração. O nosso coração não é apenas um distribuidor de sangue para nossas veias, mas é o trono de altar, o trono de adoração, né, de Deus em nós. Então, Deus nunca foi um mistério impossível de ser alcançado, né? Ele é um Deus que se revela. Conheçamos e prossigamos, né? Mas há uma verdade que confronta. Conhecer a Deus não é apenas um evento. Conhecer a Deus vai além disso. Conhecer a Deus ultrapassa as barreiras do nosso entendimento, né? Conhecer a Deus é o caminho. E o caminho para conhecer a Deus, Ele mesmo deu, entregando o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, né? Então Jesus ele se fez o caminho que leva um homem pecador até um Deus santo, um caminho que leva um homem terreno a um Deus que está entronizado nas regiões celestiais. Há um caminho que introduz o homem e o coloca na sua verdadeira posição, porque a nossa posição é celestial, embora vivamos numa terra terrena. Nosso posicionamento diante de Deus é celestial. Então, irmãos, muitos querem experiências rápidas com Deus. Quantos de nós não queremos orar, dobrar os nossos joelhos, orar e a nossa oração ser respondida? Muitos querem essas experiências rápidas, respostas rápidas, né? Imediatas, encontros pontuais. Mas o chamado dos céus é diferente. O chamado do céu é: sigamos e prossigamos em conhecer, né? Nós devemos seguir e sigamos e prossigamos, se não esfria, em conhecer o nosso Deus. E isso fala de decisão. A decisão nós temos que tomar. Qual é a nossa decisão? É seguir, né? Eu tenho que seguir. Jesus disse: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e segue-me. Não é isso? Então a decisão é o sigamos, né? E isso seguir é escolher andar com Deus, né? Escolher Deus todos os dias, né? Nós acordamos com diversas opções de escolha, né? Mas o texto nos leva, o que o coração de Deus anela é que nós o conhecemos, né? O conhecemos e prossigamos em conhecer. Então conhecer não é apenas saber sobre Ele, né? Tomar a decisão de escolher Deus todos os dias, porque todos os dias há um banquete na nossa frente, há uma multidão de várias opções de escolha, mas a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deuteronômio fala que se nós seguíssemos atentamente a voz do Senhor, atentamente os seus caminhos, não desviando dele nem para a direita nem para a esquerda, todas as bênçãos dos céus nos alcançaria. Então as bênçãos, ela tem que nos seguir. Aonde você for, você é abençoado. Aonde você pisar a planta dos teus pés, você abençoa aquele lugar. Onde você pôs as tuas mãos, é abençoado. Porque nós tomamos a decisão de escolher andar com Deus todos os dias. E nos lembra um personagem que andou com Deus, Enoque, andou com Deus todos os dias. E chegou um momento que Deus o tomou para si, né? Isso nos remete a várias teologias. Eu não quero entrar nesse campo, né? Sobre Enoque, mas o fato da igreja andar com Deus todos os dias, Deus irá tomá-la bem para si. Enoque não viu a morte, e a igreja que anda com Deus, né, ela não passará, eu creio, irmãos, nessa teologia, que ela será livre da tribulação, livre da morte que virá por aí, né? Livre. Deixa eu direitar aqui que minha bateria está acabando, eu já volto já, só vou ligar ali. Pronto, estou de volta.
ela será livre, né? Ela será livre da grande tribulação, assim como Enoque subiu ao céu, andou com Deus a tal ponto de Deus o tomar bem para si. Isso remonta ao arrebatamento da igreja antes da tribulação. Cremos também que alguns ficarão, né? Assim como Israel teve que provar 70 anos do cativeiro para reconhecer Deus como o único Deus, muitos também eu creio que ficarão na grande tribulação para poder reconhecer também o Messias. Caiu aqui, mas eu volto de novo. Tá complicado hoje, hein, irmãos? Mas eu volto de novo porque eu sou teimoso. Eu sou aquela plantinha, né? Que insiste em nascer onde ninguém acredita que ela vai nascer. Então, pronto, voltamos. Então, irmãos, só mais um pouquinho, isso, assim. Então, escolha andar com Deus, escolha Deus todos os dias, opta pelo Senhor, né? A nossa escolha precisa ser direcionada pelo céu. Tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, nós devemos ter o direcionamento dos céus, né? Para não fracassarmos nos nossos propósitos. Há propósitos em Deus que eu falo inatingíveis ainda, que Deus quer se dar a conhecer a nós, porque a palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, são para aqueles que o amam, são para aqueles que o buscam. Quanto mais eu busco a Deus, esse é o grande convite, conheçamos e prossigamos. Quanto mais eu busco a Deus, mais Ele se revela para mim, porque essa revelação é progressiva, como nós iremos ver mais adiante, né? Continuidade, prossigamos, conheçamos, né? Quando nós conhecemos, nós decidimos. E nós decidimos, a nossa decisão é escolher. A nossa decisão parte de uma escolha. E eu escolho andar com Deus. Tem até uma música do Thales, né? Eu escolho andar com Deus todos os dias. Então escolha Deus a todos os dias. Continuidade prossigamos, né? E prossigamos dar continuidade, não parar pelo caminho. Não, não parar no primeiro obstáculo, não parar na primeira dor, não parar na primeira frustração, não parar na primeira traição, não parar na primeira frustração, porque tudo isso faz parte do nosso viver, né? Não retroceder, porque aqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer neles, não se acomodar, cheguei até aqui, tá ótimo, né? Meu ministério está bombando, né? Tá ótimo, não se acomodar, porque Deus, o novo de Deus está ali na frente. Deus tem sempre algo novo, porque Ele é novo a cada manhã. Veja, a manhã de hoje já foi diferente da manhã de ontem. E se você tem o privilégio de estar me assistindo, ou de estar vivendo, estar respirando esse fôlego de vida, é porque cada dia é diferente. Deus faz cada dia diferente, porque Deus é novo. Então não se acomode na bênção que você recebeu, na cura que você recebeu, na provisão dos altos céus, porque isso vem quando nós nos posicionamos, quando nós estamos posicionados, todas essas coisas nos alcançam. Então, mas isso também não pode nos paralisar, nos acomodar, porque o novo de Deus está logo ali na frente, porque Deus faz tudo novo de novo, né? Conhecer a Deus não é apenas saber sobre Ele, porque os fariseus sabiam muito, mas não o reconheceram quando Ele veio em carne na pessoa de Jesus Cristo. Isso me faz lembrar que quando José e Maria e Jesus foram subir para Jerusalém para adoração, Jesus tinha uns 12 anos, né? E foi lá e eles perderam Jesus na volta, passaram 3 dias e na volta eles perderam e deram falta de Jesus. Cadê Jesus, né? Estava numa festa e de repente Jesus se perdeu, eles se perderam bem de Jesus. E nós também nos perdemos de Jesus. Muitas das vezes nós viemos do culto e nos perdemos de Jesus. Muitas das vezes nós no nosso dia a dia nos perdemos de Jesus. Mas qual foi a atitude daqueles pais? Eles tiveram assim, ele deve estar aí no meio da caravana, deve estar com algum parente, né? Mas 3 dias se passaram, eles ficaram desesperados. E eles refizeram o caminho até achar Jesus. Quando eles refazem o caminho, ele encontra Jesus no templo. Então, irmão, muitos de nós perdemos Jesus até mesmo quando viemos do culto, perdemos Jesus no nosso dia a dia, perdemos Jesus até dentro da nossa casa, perdemos Jesus no nosso relacionamento, né? Nos acomodamos e nos perdemos a Jesus. Mas se nós fizermos o caminho de volta, nós o acharemos, não no templo que José e Maria o acharam, mas aqui dentro do nosso coração, porque há um lugar em nós, somos um ser tricotômico,
corpo, alma e espírito. Deus não habita no nosso corpo, porque o nosso corpo passou a ser carne pecaminosa, né? A nossa alma ficou danificada pelo pecado.